Concurseiras e concurseiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse podcast mais do que especial para conversar com uma aprovada no último concurso nacional da Magistratura do Trabalho. Você que vai fazer a prova do concurso nacional da Magistratura do Trabalho vai gostar muito dessa entrevista, e você que estuda para qualquer tipo de concurso com certeza vai extrair muitas coisas legais, muitas técnicas, muitas estratégias eficientes de estudo com a Caroline Rebelato Piovesan. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, professor Alexandre? É um prazer estar aqui para falar um pouquinho da minha trajetória. É tão especial falar de concurso, né? Muito especial. E mais especial ainda é ter você no nosso podcast. Para quem não sabe, a Caroline é minha esposa. Então esse é o podcast mais especial de todos que eu já fiz e com certeza de todos que farei, a menos que eu faça novos podcasts com você. Aluna destaque, né? Aluna destaque, sempre. E aí, vamos lá, Carol. A galera que está acompanhando a gente tem que imaginar que tem público da magistratura do trabalho, tem público de outras carreiras, mas a grande verdade é que, quando a gente fala em concurso público, e aí fazendo um recorte transversal de concurso público, a estratégia acaba sendo basicamente a mesma, né? Com certeza. E eu gostaria de começar com você entendendo como foi a sua trajetória. Primeiro, por que escolher a magistratura? Eu sempre quis ser juíza, assim, desde pequena, não tenho uma motivação muito certa, né? Eu tenho uma tia, a melhor amiga da minha mãe, desde sempre admirei ela e queria ser juíza. E ela é juíza do trabalho, queria ser igual ela. Admirava ela como pessoa, como profissional. Na época, ela falava que ia para as juntas do trabalho, eu achava o máximo ir para a junta e queria ir para a junta também, e assim foi. Então, eu nunca tive dúvida em relação à área que eu queria seguir, né? E é muito engraçado falar isso, né? Porque, então, desde pequenininha, eu vou ser juíza. E assim foi na escola, foi durante a faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, numa faculdade particular, né? Então, todo mundo via até como, ela é arrogante, ela fala que vai ser juíza. Só que, para mim, isso era meu pensamento determinado desde sempre, né? Então, assim, eu nunca falei que eu ia ser uma advogada, né? A gente faz faculdade de Direito, ela vai ser advogada. Eu já corrigia. Não, eu vou ser juíza. Então, muita gente via até isso como arrogância, né? Ela é arrogante, ela fala isso. Mas eu sempre, então, nunca tive vergonha de falar o que eu queria ser. Muito pelo contrário, eu anunciava, né? Vou ser juíza. Então, desde pequenininha foi dessa forma, querendo ser juíza do trabalho por conta da minha tia, e fiz a faculdade já toda com esse pensamento. Nunca tive dúvida em relação a isso. Olha só, primeiro trecho da sua fala, eu já tiro 3 insights daqui que vão ser favoráveis, aí valem para todo tipo de concurso, né? Primeiro, poder de decisão. Não se estuda para concurso, se estuda para uma carreira. Exatamente. Né? E eu nunca tive... quando eu comecei a estudar, né? Então, eu estudei depois da faculdade. Durante a faculdade, eu fiz minha faculdade levando a faculdade a sério, né? Minimamente a sério, eu falo, porque eu falo minimamente porque eu não passava horas estudando. Aquela coisa de faculdade. Eu estudava para as provas, né? E estudava antes uma outra matéria que eu gostava muito. Por exemplo, eu gostava de direito civil, gostava de processo. Todas essas matérias eu estudava mais durante a faculdade. Mas, assim, fiz minha faculdade levando a sério, mas eu não estudava para concurso durante a minha faculdade. Eu sabia que eu teria que ter 3 anos de prática, então eu falava assim, bom, nos 3 anos eu vou estudar e vou passar. Sim. Então, e aí nesses 3 anos eu estudava para o concurso da magistratura. Sim. Exatamente isso, eu não estudava para concurso. Tem um edital aberto de delegado, ou para juiz estadual, ou para analista, ou para Ministério Público. Eu estudava para a magistratura, eu fazia concursos da magistratura do trabalho. Eu costumo fazer uma associação com muitos alunos que chegam, até nós, né, no magistrar, com aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Que o Charles Dodgson escreveu esse livro sob o pseudônimo de Lewis Carroll para entregar um livro de histórias para as filhas dele, né? Ele era um matemático e nesse livro ele conta um trecho, e na verdade Alice no País das Maravilhas é um roteiro de vida. E aí a Alice certa vez está andando, ela olha para uma árvore, tem um gatinho lá e ela pergunta, para onde essa estrada vai? E ele fala para ela, não sei para onde você quer ir. E ela fica reticente, sem saber o que responder. E ele diz uma coisa para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O concurseiro que não sabe para onde vai, qualquer caminho para ele vai servir. Qualquer edital vai servir. Agora, qual é o resultado que ele vai ter nesse caminho? É uma coisa que muitas vezes ele peca. E um segundo insight que eu extraí da sua fala, que foi muito interessante, é o mindset de aprovação.
Tem um livro que a gente gosta muito, né? Eu e você, que é o da Carol Dweck, que é o livro Mindset. Ela é professora de Harvard, ela fala muito isso. E esse segundo insight que eu extraí de você do mindset, ele gera uma coisa no concurseiro que é a autoconfiança. A partir do momento que você tem um mindset de aprovação, você fomenta em você uma confiança de que você vai conseguir fazer. Exatamente. Né? Porque você programa a sua mente e, consequentemente, você age nesse sentido. Exatamente. E assim, era muito bom pra mim ficar ouvindo assim, Caroline juíza, Caroline juíza, Caroline juíza, Caroline. Era o tempo todo isso, sabe? A Caroline vai ser juíza. Ainda que alguém pudesse rir quando eu falava. Mas eu gostava de ouvir isso. Era sempre associado a isso. Aquela coisa assim, uma hora você fala tanto, tanto, tanto que se torna verdade. Pra mim deu certo. Sim. Então era sempre isso. Você juíza, você juíza. E esse negócio de carreira é muito engraçado. Eu terminei a faculdade, né? Eu estagiei na área trabalhista. Meu estágio foi na área trabalhista. E acabei advogando na área trabalhista também. Tive esse privilégio em um grande escritório, sou do interior de São Paulo. E aí eu lembro que, então assim, minha família toda já sabia disso, né? Que eu queria ser juíza do trabalho. Eu lembro que até quando eu comecei a trabalhar, minha mãe falou assim, nossa, mas você vai trabalhar, não é melhor você começar a estudar? Eu quis ganhar um dinheirinho, né? Eu quis ganhar um dinheirinho e fui trabalhar. E mesmo assim tentei conciliar. E aí eu lembro que foi 1º de abril, eu liguei para minha mãe e falei assim, olha, mamãe, tem uma novidade, eu passei num concurso de analista. Na época, acho que o salário era R$9 mil. Era uma fortuna para mim. Eu não ganhava nem um terço disso, né? E eu liguei para minha mãe e falei, olha, eu passei num concurso de analista. E aí minha mãe falou assim, que bacana, filha, mas é magistratura? Sim. Então foi muito engraçado. Eu tinha uma amiga minha do meu lado, ela falou, gente, se eu ligasse minha mãe falando que ia ganhar 10 mil por mês, minha mãe ia dar um pulo dessa altura. Então, assim, na minha casa a gente sempre teve muita determinação. Então, você imagina, Sim. eu liguei pra minha mãe, eu ganhava mal, fui falar que eu ia ganhar 10 mil reais. Ela, tá, mas e a magistratura? Eu falei, não, é brincadeira, eu não passei não, nem prestei. Sim. Então, assim, você vê a linha que eu tracei na minha vida foi a magistratura e aí que eu ia passar. Sim. Claro, assim, tem gente que gosta de fazer outras provas, assim, dá até pra fazer. É que eu nunca tive medo de prova. Sim. Então, por isso eu nem me colocava em situação de prova. Foi sempre o concurso da magistratura mesmo. Sim. E olha que engraçado isso que você está falando, que você fez a brincadeira com a sua mãe. E quando eu estudava também para concurso, a nossa história é muito parecida, né? Nós passamos no concurso bastante jovens e, ao longo da faculdade, nós focamos nisso e era isso que a gente queria e foi exatamente a receita de bolo que deu certo. E eu também falava muito para todo mundo, eu quero passar no concurso da magistratura, eu quero ser juiz. E a minha infância foi uma infância e uma adolescência com muita restrição, né? Eu nunca passei fome, eu costumo brincar, nunca passei fome, mas passei muita vontade na vida, né? A gente conversa muito sobre isso até em casa. E eu falava isso e as pessoas não acreditavam quando eu falava. Elas diziam, nossa, olha que pessoa arrogante. Mal terminou a faculdade, já está querendo passar no concurso da magistratura. Uma vez eu contei para um professor, falei, professor, eu já estou aprovado na UAB e eu quero que você me dê a oportunidade de ir assinar a presença, era uma matéria de prática constitucional, e eu fazer as peças de casa para eu conseguir aproveitar esse tempo estudando. E aí estava passando um colega meu, ele chamou esse colega rindo e disse, olha aqui, ó, nem formou e já quer passar no concurso de juiz. E assim, só entende quem sente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui o que a gente está falando, elas vão se identificar, vão ter empatia com isso que a gente está falando. Porque o Steve Jobs fala, se ninguém está te chamando de louco, alguma coisa que você está fazendo na sua vida está errada. E eu fui chamado de louco uma vez quando passei num concurso de analista da Justiça Federal, e eu deixei de assumir para tomar posse como juiz, para, na verdade, estudar, continuar estudando para o concurso de juiz e poder tomar posse. E todo mundo me falava, imagina isso em 2011, 2012, era um baita salário. Exatamente, essa questão né? financeira, 10, 11 mil reais. Não, você tem que ir, tem que tomar posse. Não vou tomar posse. Vou estudar para o concurso da magistratura. O meu sonho é magistratura. E muita gente me chamou de louco naquele momento, né? Mas quem tem confiança, quem tem a determinação, quem sabe para onde vai, quem constrói um mindset de aprovação, consequentemente chega onde quer chegar, né? E a gente está frisando muito isso, assim, parece pequeno, mas na verdade isso é tão grande. É tão grande a gente já se colocar nessa posição. Então tem muita gente que tem medo de falar. Não fica falando porque tem medo. Então, peraí, você tem medo por quê? Você acha que você não vai conseguir? Fala, verbaliza. Eu lembro que eu assinava tudo. Sim. Tudo meu, eu brincava, eu tinha várias folhinhas, né, espalhadas. Quando eu trabalhava no escritório ou na minha casa, eu assinava Caroline Rebelato Sanches, juíza do trabalho.
Eu colocava juíza, eu Sim. brincava de assinatura, eu como juíza. Então, assim, eu nunca tive medo de falar. Porque eu sabia que eu ia... Assim, claro, né? Eu sabia, assim, com 1 milhão de percalços no caminho, com medo, insegurança, que assim, a gente vai entrar nesse lado ainda. Mas eu sabia que eu ia ser. Porque eu sabia que a minha parte aqui eu ia fazer. Sim. Que era estudar. Sim. Então, Deus ia me dar essa aprovação. Sim. Porque depende de estudo, né? E o estudo depende de mim. A minha parte eu ia fazer. Então, eu nunca tive medo de verbalizar que eu ia ser juíza. As pessoas podiam rir, podiam olhar torto, podiam me achar arrogante, o que fosse. Mas eu ia ser. E deu certo. As pessoas, elas têm vergonha de falar, né? Sim. E, na verdade, elas se esquecem que, na Bíblia, em Gênesis, quando se conta a história da criação, conta-se que Deus fez o mundo com a fala. Ela fala. Então, o poder da palavra é muito grande, para o bem e para o mal. Provérbios repete isso, né? E eu, certa vez, vi um estudo que foi feito nos Estados Unidos a respeito disso, de comportamentos de pessoas antes da realização dos seus sonhos. E as pessoas que mais realizam os sonhos são as que seguem 5 etapas. Elas pensam na realização do sonho, elas escrevem a realização do sonho, elas verbalizam a realização do sonho, elas contam para alguém e elas pedem o feedback daquela pessoa. Você seguiu todas essas etapas e quando você disse aqui, por exemplo, da sua tia, que é a Denir Carruesco, né, vice-presidente do TRT da 23ª Região, e quando você falou da sua mãe também, eu sei, por conhecer da sua história, que você sempre tinha esses 2 feedbacks. Exatamente. Né? E esse negócio de falar, a gente está frisando isso porque é muito importante. A minha determinação em relação a estudar, a parte mecânica, digamos, do estudo, ela era tão importante quanto a parte mental, assim. Eu comecei a estudar em 2014. Eu me formei em 2013. Já tinha passado no AB durante a faculdade. Aí fui contratada como advogada. Comecei a advogar, advoguei bastante. E aí eu não consegui estudar e advogar, assim, trabalhando no escritório o dia todo, né? Não tinha aquele rendimento. E eu pude contar com a minha mãe nessa parte, que ela falou, olha, pode voltar para casa. Eu te ajudo aqui financeiramente nos estudos para você se dedicar. E uma amiga também, na época, saiu do escritório e falou, a gente vai meiando o cliente para você ir tendo prática. Então, eu tive essa oportunidade, né, que muita gente não tem, de poder ficar mais me dedicando aos estudos. E eu falo isso, que é uma oportunidade, mas olha como a gente se sabota. Eu tive essa oportunidade, voltei a morar com a minha mãe, então em agosto de 2014, me formei em 2013, advoguei e fui morar com a minha mãe em agosto de 2014. Quando eu me dei conta que eu ia ficar só estudando, eu comecei assim, eu não vou passar. Quem passa é aquele que trabalha. É quem trabalha que passa. Imagina, eu não vou ter experiência, eu não vou amadurecer. Então, eu via que a minha facilidade, na verdade, não ia ser um bônus. Eu me via diferente dos outros. Eu lia as histórias com muita dificuldade, às vezes até financeira, que eu também, graças a Deus, eu tive condição de ir comprar um livro, ir comprar um curso. Então, eu falava, não, essa é a minha facilidade aqui. Então, olha como a gente se sabota. Então, assim, até eu que tinha facilidades, eu achava que a minha facilidade, na verdade, não era uma facilidade, que eu não ia conseguir. Mas, muito pelo contrário, né? Eu falei, não, então, se eu tô com essa facilidade, eu vou fazer por merecer. E comecei a estudar em agosto de 2014, sem nenhum método até então. Eu não tinha noção do que era estudar. Não fazia ideia. Eu falo que eu aprendi a estudar na marra. Eu aprendi estudando como se estuda. Porque foi muito engraçado. Eu falei, bom, eu quero ser juíza do trabalho. Então, como que vai ser? E teve esse momento. Eu sempre fui muito reflexiva, né? Eu sempre fui sempre criando planos primeiro das coisas. Eu falei, bom, eu quero ser juíza do trabalho, como que vai ser? Bom, acho que eu tenho que ler todos os livros importantes, né? Eu imprimi o edital da magistratura, li o edital e falei, bom, então acho que eu tenho que ler os livros inteiros, capa a capa, das matérias importantes aqui do concurso. E comprei os livros. E comecei a ler, capa a capa, fazendo resumo. Eu lembro que, assim, eu tenho anotado a folha inicial do meu caderno. 13 de agosto de 2014. Comecei a estudar, fazendo resumo. E aí eu li livro de Direito do Trabalho, capa a capa, Processo do Trabalho, Constitucional, Processo Civil e Civil. Eu lembro que eu demorei quase 8 meses para ler todos esses livros, fazendo resumo. E fiquei me achando, né? Falei, nossa, eu vou passar. Olha o tanto de livro que eu li capa a capa. Eu vou ser juíza agora. Nossa, eu estou muito preparada. E aí eu fui fazer minha primeira prova em 2015, que foi do TRT 15, em Campinas. Fui super confiante,
Nossa, que legal. Eu fui sempre muito feliz fazer prova. Eu gostava dessa atmosfera. Eu achava o máximo ir fazer prova. Então, assim, esse período todo eu fiquei só lendo, né? Lendo lá, trancada, fazendo o meu resuminho. Fui fazer a prova, parecia grego. Parecia grego. Eu não conseguia resolver nada. Falei, gente, mas que absurdo. Eu li todos esses livros. Não, tem alguma coisa errada, né? E aí, fui ver o gabarito, eu não tinha feito nem metade da prova. Nem metade da prova. Voltei para casa emburrada, assim, brava com a prova, né, com o sistema. Falei, mas, gente, como? A pessoa quer ser juiz, lê tudo isso aqui e não acerta nem metade da prova, tem alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Imagina, eu estava lendo doutrina para fazer uma prova de primeira fase. Técnica. E eu não tinha noção disso. E aí eu fui pensando sozinha, né, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, conversando com a minha tia. Ela, mas você fazia exercício? Eu, não. Ela, você não resolveu a prova? Não. Olha, eu fui fazer uma prova sem nunca ter resolvido exercício, sem nunca ter feito prova. Sim. E aí eu falei, não, acho que eu vou precisar mudar isso. Sim. E aí depois, no meados de 2015, eu comecei a resolver exercício. Eu usava aquele site QC Concursos, né? Fiz um cadastro. Que Concursos. Fiz um cadastro e comecei timidamente a fazer exercício. E era chato, né? Eu gosto muito de ler. Então eu falei, nossa, meu estudo mudou muito. Porque eu falei, nossa, que chato fazer exercício. E eu não falava, ai, meu Deus, como que eu vou fazer agora? E aí eu fui também criando meus próprios métodos, né? Para poder dar conta. Porque é um estudo mais maçante, né? Sim. Da primeira fase. Muito. É um estudo chato, né? E isso que você relatou é um problema que, desde que eu comecei nessa caminhada de acompanhar pessoas que prestam concurso, lá em 2014, eu tenho observado. O maior problema do concurseiro é não saber o que fazer e estudar errado. Não ter um método. Associar concurso de magistratura, de Ministério Público, de procuradorias, de AGU, enfim, a leitura de livro. Óbvio, é importante você ler livro, é importante que você conheça temas clássicos, até porque vai chegar um momento que você vai ter que dissertar a respeito desses temas clássicos, né? Sobretudo provas práticas, enfim, mas nunca lendo capa a capa e mais. Focando naquilo que cai. A gente gosta muito de trabalhar uma ideia, né? Nós convergimos muito nesse sentido, porque foi o que você passou, foi o que eu passei, foi o que os nossos alunos passaram, né? E foram aprovados, tiveram resultado. Que é a questão da otimização de tempo. De que forma você está usando o seu tempo? Você usou 8 meses estudando errado. Exatamente. Talvez, se você tivesse estudado de outra maneira, você teria um resultado completamente diferente, teria encurtado o caminho. E muitas vezes as pessoas que estudam para concurso, elas não prestam atenção que o maior ativo que elas têm não é o vademecum, não é o acesso a uma boa plataforma, não é o acesso a um bom curso, não é acesso à quantidade de livros que ela quer. O maior ativo que o concurseiro tem chama-se tempo. E se ele não souber utilizar o tempo que ele tem, seja curto, seja extenso, ele está fadado ao insucesso. E olha como é importante essa questão do tempo a gente falar. Porque se eu não fosse determinada, você imagina, eu passei 8 meses lendo muitos livros capa a capa. Eu poderia achar muito frustrante, difícil o caminho e já falar, não, olha... Vou fazer outra coisa. Então, por isso que é importante a gente ser muito assertivo quando a gente decide estudar para concurso ou para uma carreira específica, né? Porque se a gente erra, toma nosso tempo... Sim, e frustra. E dá vontade de desistir. Mas eu não tinha outro plano, eu não tinha plano B. O plano B era fazer o plano A acontecer. Era consertar o plano A. Então, assim, eu perdi tempo, muito tempo. Mas aí, eu sempre tive um pensamento de me motivar, né? Aí eu falei, bom, não foi tempo perdido, afinal de contas, eu tenho uma base muito boa. Né? Eu tô com uma base jurídica muito boa. Eu tenho muito conteúdo. Agora eu preciso dar um jeito. E não adianta, gente. Primeira fase de toda prova, né? Prova de concurso público, residência médica. É um estudo chato. É um estudo para passar. Isso também eu tive que aprender. Porque eu idealizava muito a carreira. Então eu pensava, ai, que coisa chata, ter que decorar para passar. Tem que ter muito conhecimento vertical, teórico, doutrinário. E eu ficava até irritada com a prova, sabe? Eu brigava com esse sistema. Tipo assim, que bobagem, tem que decorar para passar. Ser juiz é muito mais do que isso. Gente, não adianta brigar. Tem que decorar para passar. É o sistema.
tem que fazer questões inúmeras vezes. Tem que decorar a lei. Isso é uma palavrinha que muda. É idiota, é uma palavrinha que muda. É um sentido que muda. Mas é assim. É assim que a gente tem que selecionar candidato. Sim. Então, assim, eu parei de ter esse desgaste, sabe? E fui, na verdade, encarar isso de uma forma boa. Falei assim, vou fazer isso como se fosse um joguinho. Então, eu até brincava. Falei assim, nossa, que gostoso fazer questão. Sim. Gamificou o estudo. Exatamente. Que gostoso fazer questão. E ainda mais o QC, que é mais dinâmico, né? Que gostoso fazer questão. Que gostoso fazer questão. Olha que legal. Olha que pegadinha engraçada. Olha que pegadinha divertida. Olha que curioso. E assim eu fui indo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a galera entender um pouco. Quantas questões você resolveu de primeira etapa? Eu tenho prova, tá? Porque é difícil, às vezes, as pessoas acreditaram. De vez em quando os alunos mandam, né? Olha aqui, comentário de quem que eu achei. Sério? Eu resolvi mais de 10 mil questões. Mais de 10 mil questões. O meu método foi, bom, já que eu li tudo isso e não passei, eu preciso resolver questão. Quantas questões já caíram? Na época que eu comecei a fazer isso, que foi no segundo semestre de 2015, tinham mais ou menos 4 mil e poucas questões no banco de dados do QC Concursos. E aí eu fiz todas, eu deixava as questões, inclusive, desatualizadas, porque eu achava importante eu entender o porquê da desatualização, né? O que mudou na lei, eu achava importante porque sempre tinha nos comentários, então a gente conseguia saber por que estava desatualizada. Eu só tirava as canceladas. Então, eu fiz a primeira vez, essas 4 mil, zerei. Fiz de novo, zerei. Fiz de novo e zerei. E no total, que eu ia tirando foto toda vez que eu zerava, né? Foram mais de 10 mil questões resolvidas. Muita coisa. Muita coisa. Era só assim para passar. Sim. Só assim, não tinha outra forma. Não tinha outra forma. Você estava comentando aqui que nunca passou pela sua cabeça desistir. A desistência é uma coisa que eu observo que ainda atinge muitos concurseiros que têm resultados negativos na prova. O que você falaria para as pessoas que pensam em desistir depois de uma reprovação? É muito engraçado falar isso, porque eu repito, eu nunca pensei em desistir. Porque a minha vontade de ser juiz era tão grande, que a dor, assim, da reprovação, ela só me fazia pensar o que eu tinha que fazer para eu conseguir ser juíza. Então, assim, o que eu falo, qual é a vontade que você tem de alcançar aquele objetivo? O que é a sua motivação? Qual é o preço que você vai pagar pela sua desistência e qual é o preço que você vai pagar por continuar? Porque, assim, tem 2 caminhos, né? Você pode continuar fazendo, melhorando, né, na verdade, o que você estava fazendo para conseguir alcançar o objetivo, ou desistir. Se você desistir, o que vai acontecer com a sua vida? E se você continuar mais um pouquinho, o que pode acontecer com a sua vida? Então, era muito libertador pensar para mim o que ia acontecer com a minha vida na hora que eu fosse juíza. Era como se eu fosse abrir a porta do paraíso, sabe? Sim. E, assim, a desistência, para mim, era um nada, era um vazio. Era um vazio. Então, assim, acho que aquele momento, assim, não deu certo, não passei. É um momento de você refletir, pensar, dói demais, porque é tempo. É tempo. A hora que uma reprovação é tempo. É isso. A palavra tempo, ela tá toda hora ali grudada com o concurseiro. Tempo pretérito, tempo futuro. Sim. Então, é tempo. Aí você pensa o que você vai fazer, então, a partir de agora. Como eu disse ali, a hora que eu vi que eu estava no caminho errado, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Eu pensei o que eu ia consertar para destrancar a porta do meu paraíso. Porque do outro lado, eu tinha nada. Sim. E aí foi a hora que eu decidi mudar o meu método de estudo sozinha, né? E, claro, me organizei, né? Não fui fazendo 10 mil questões do nada. Eu fiz o meu próprio cronograma, separando por dias, separando por matérias do edital e fui fazendo o meu estudo. Somente com questões. Somente lendo questões. Mas você só resolvia questões? Não, eu ia resolvendo as questões e as matérias que caíam em alguma questão que eu não conhecia conceito, por exemplo, aí eu aprendi a fazer o estudo direcionado. Aí eu abri uma doutrina. Sim. Nossa, caiu um conceito, um fenômeno aqui que eu nunca ouvi falar. Onde está isso? Aí eu pegava uma doutrina, pegava um artigo específico, pesquisava no Google. Eu sempre fui muito proativa nos meus estudos. Muito proativa. Outro dia a gente estava comentando, o meu computadorzinho de estudo, ele, tadinho, aguentou muito tempo, porque era muita aba aberta, de tanta pesquisa que eu fazia. Então, assim, e anotava, né? Eu tinha o meu caderninho de erros, meu caderninho de cerejas, onde eu anotava
coisas boas que eu tinha visto, importantes Sim. que eu tinha visto e meus caderninhos de erros, coisas que eu errava. E é muito engraçado. Quando você presta atenção nos seus estudos, você vai vendo que você erra sempre a mesma coisa. Sim, sim. Você esquece sempre a mesma coisa. E uma coisa que você está falando aí é que a gente tem que entender, quando a gente estuda, que preciosismo demais atrapalha. Atrapalha. Não, vou ficar preso nessa questão. Errei uma questão de terceirização. Vou ler tudo sobre terceirização. Não Errei dá. uma questão de controle de condicionalidade. Vou parar minha vida. Não. Não dá. É pontual. Em cima daquilo que você errou, você conserta seu erro. E para você revisitar aquela questão que você errou, você não vai levar mais do que 15, 20 minutos. E se for um tema extremamente complexo, aí você vai buscar alguma coisa em doutrina, algum conceito interessante para aquele ponto, né? Exatamente. O meu estudo foi muito mais dinâmico e rápido. Fluiu. Eu consegui ver Tem que fluir. Eu consegui ver muito mais conteúdo, diversificar. E aí sim eu fui me sentindo, é assim que estuda, é assim que faz uma prova. E aí um dia da semana eu fazia uma prova inteira. Então, assim, ou às vezes na sexta ou no sábado, eu fazia uma prova inteira. No começo, ainda sem me preocupar com o tempo, porque eu queria ver coisas. Sim. Eu queria ver o máximo Sim. de conteúdo, o máximo de questões possíveis, né? Essa foi o meu método. Sim. Né? Era todo momento. Estudo sério, determinado, tô cansada. Nossa, que chato. Nossa, eu vou fazer 4.000 questões de novo. Zerava, pá. Eu sentia até uma dorzinha quando eu zerava, assim. Sim. Vamos, tudo de novo, de novo. Tudo Tudo de de novo. novo, de novo. A repetição é a mãe da aprendizagem. Exatamente. Né? Esse seu relato aí, ele me remete muito a uma situação que a gente vê muito na internet. Métodos e métodos e métodos e métodos. Eu tenho método tal, eu tenho método tal. E eu não estou criticando, não. Muito pelo contrário. Eu estou tentando ser ao máximo aqui realista, porque eu tenho, nessa área aí, quase 15 anos de experiência enquanto estudante, enquanto alguém que acompanha estudantes. E não existe método, fórmula mágica. Fórmula mágica de decorar a lei. Ler 1000 vezes a lei. Fórmula mágica de decorar a jurisprudência. Ler 1000 vezes a jurisprudência. Fórmula mágica de decorar conceito. Ler 1000 vezes, até você decorar. Ler até você entender. Porque é isso que cai na prova. E aí tem muita gente que chega e fala assim para mim, é difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil, é difícil. É que, às vezes, a gente acaba acreditando em mentiras que facilitam caminhos. E tudo que é bom tem um caminho pretérito difícil. Tem um caminho pretérito tortuoso. Nada é fácil. E aí tem uma... Pode falar. Não, e é importante falar isso porque a gente fica com dó da gente, né? Fica. E é muito bom a gente se vitimiza. Exato, a gente se vitimiza. E é bom ter gente perto da gente. Primeiro, né, que isso também é uma coisa muito importante de ser dita. Quando a gente está estudando para um sonho grande, seja qualquer ele, nós estamos falando aqui de concurso, mas seja um sonho de um emprego no âmbito privado, uma casa própria, um carro, uma viagem, compartilha com gente que está na mesma sintonia que você. Exatamente, na mesma frequência que você. Compartilha com gente que vai te acrescentar. Então, assim, eu me cercava de tudo que era bom. Eu me afastei de tudo que era ruim, de tudo que poderia me tirar do caminho. Eu falo isso porque... E é bom ter gente que está ali para te ajudar. Eu lembro que tinha dia que doía estudar, que dói. Dói o corpo, dói a mente. Tinha dia que doía. Quantas vezes eu chorei do nada sozinha estudando? Eu falo que eu tenho saudade desses momentos, porque eu acho que foram os meus maiores momentos de intimidade com Deus, foi quando eu estudava. Porque era meu quarto, eu e ele. Sim. Então, assim, quantas vezes eu estava lá lendo e não aguentava mais. Dor na perna, no joelho, dor nas costas. Escorria lágrima, eu enxugava, falava, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá isso. E doía. Eu morava com a minha mãe, e aí várias vezes eu cheguei pra minha mãe e falei, nossa, eu tô tão cansada, é tão difícil. E minha mãe simplesmente falava, claro que é, você achou que fosse fácil? Sim. E é assim mesmo, ela vai estudar. Então, assim, a gente não tem que ter dó da gente. É um caminho difícil mesmo. Quantos juízes tem no Brasil? Juízes do trabalho? 2.000 e pouco? 3.000 e pouco, né? Acho que é. É pouca gente. Porque é difícil. É difícil mesmo. E assim, estendo isso para outras carreiras também. Em uma comparação de quantidade de habitantes e quantidade de cargos, é ínfima, é muito pequena. Só que a gente precisa pensar uma coisa, eu sempre pensava isso. Se Davi tivesse matado alguém do tamanho dele, a história dele talvez não tivesse tanto significado como teve quando ele matou um Golias, que todo mundo olhava e dizia o seguinte, é muito grande esse cara, é impossível derrubar ele. Ele falava assim, é muito grande, não tem como eu errar. A pedrada, né, o tiro de funda que ele deu, não tem como errar. E a vida da gente ela é feita de escolhas dessa natureza.
Se você escolhe caminhos de grandeza e de magnitude, compreenda que a sua vida vai ter algumas dificuldades, que o caminho mais arrefecido, né, o caminho de refrigério não vai ter. Agora, a grande questão é você conseguir encontrar tranquilidade dentro de você, paz dentro de você e fé dentro de você, que isso vai ser a mola propulsora, o combustível para você continuar andando, o combustível para você continuar caminhando. Exatamente. As dificuldades para o concurseiro, elas são dificuldades que, olha, elas são lineares. Todo mundo vai enfrentar a mesma prova. E é bom a gente saber disso, porque às vezes a gente acha que para nós está muito mais difícil. E dá uma vontade de desistir como se todo mundo tivesse mais fácil só para... Não, é difícil para todo mundo. Tá todo mundo sofrendo igual. Ai, não, mas tem gente que... Olha, passar em concurso não é uma questão de inteligência. É uma questão de estratégia, de muito estudo. Né? Não é assim... Tanto que é muito engraçado. Eu era muito burrinha na escola. Eu sempre fui muito burrinha. E eu lembro quando eu passei, teve um amigo meu que mandou uma mensagem assim... Cara, é verdade? Você é juíza mesmo? Mas é juíza do judiciário? Assim, de tão inacreditável que parecia. Mas, assim, não é uma questão de inteligência, é uma questão de estudo. É uma questão de estratégia. De estratégia, de dedicação. De aproveitamento de tempo, de estratégia, Exatamente. de dedicação, de entender o que cai. Então, é bom a gente saber que, quando a gente se dedica a um projeto desse, é difícil, vai doer, eu tenho que me dedicar e toma tempo. Toma tempo e é um tempo um pouco mais longo. Sim. Não adianta... E uma vez eu li uma frase que é muito verdade, eu não sei onde que eu li, quem falou. Mas assim, quando a gente vai fazer uma coisa séria, se dedique seriamente. Porque você está perdendo tempo. Sim. Então, assim, esse tempo não volta. Não adianta fingir que eu estou estudando. Não adianta. Sabe? Não adianta. A gente só se engana. Só a gente se perde engana. tempo com família. A gente perde tempo com a gente mesmo. Porque no momento que a gente está estudando, a gente fica sem muito se cuidar, né? Claro que é importante, né? Fazer exercício e tudo. Mas, assim, é o tempo todo a gente trabalhando aqui com a nossa mente. Então, assim, é difícil mesmo. E é bom a gente saber disso. Olha, uma vez eu mandei uma mensagem num grupo de alunos, né, nas nossas listas de transmissão do Magistrar. E aí eu mandei essa mensagem, um aluno veio e me respondeu o seguinte: por que você não cria um canal no Telegram? Aí eu respondi para ele: poxa, amiga, a gente já tem um canal do Telegram, mas eu prefiro compartilhar mensagens aqui no WhatsApp. Aí ele falou assim para mim: então por que você não fala que tem um canal no Telegram? Chegou até a ser mal educado comigo. Falei, nossa, e eu tento ser o máximo polido com todas as pessoas com quem eu trato, né? Você me conhece bem, você sabe. Falei, não, amiga, eu tô sem tempo, né? Esses dias trabalhando muito, muita coisa, enfim. E ele falou, tempo é relativo. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, tempo é relativo? Então, se eu falo que o tempo é relativo, para mim um dia tem 24 horas, para ele deve ter 40. Não existe realização de sonho com relativização. A pessoa que está assistindo esse podcast agora, se você é o sujeito do relativo, né? É tudo relativo, é relativo isso que a gente está fazendo, né? Estudar é relativo, aprovação é relativa. Não tem nada que é relativo na vida. A gente não tem nenhum tipo de transigência com aquilo que a gente quer. A gente não flerta com fracasso. Essa é uma coisa, às vezes a gente coloca coisas, né? Eu tô colocando isso porque isso é uma coisa nossa, da nossa casa, que a gente passa para nossa filha. Na minha casa, ninguém flerta com fracasso. Né? Não se flerta com fracasso porque é absoluto que a gente tem que vencer. Não é relativo. Quando a gente começa a relativizar coisas, a gente começa a concordar com resultados negativos, porque é relativo. E a gente não pode fazer isso. Reprovei, faz parte do jogo, levanta, continua andando. Reprovei de novo, faz parte do jogo, levanta e continua andando. Não, e assim, parece bobo, mas, gente, a gente reprova inúmeras vezes para passar uma. Inclusive, então, é o normal. Todo mundo chegou, quando eu passei no concurso da magistratura, eu tinha 24 anos. Como que você passou no concurso com 24 anos? E a minha resposta era, reprovando mais de 10 vezes antes dessa. Todo mundo vai lembrar só da vez que você passou, exatamente. Todo mundo vai lembrar só da sua aprovação. Ninguém vai lembrar dos tombos que você levou, mas você vai lembrar. A gente sabe o caminho. Você que levou o tombo vai lembrar. O que vai te edificar é seu tombo, não sua vitória. O seu tombo, ele tão somente vai construir o caminho que você precisa até chegar na sua vitória. Porque a gente também fala muito isso, né, Carol? Que passar em concurso não é lapidação técnica. Eu estava pensando isso agora, eu ia fazer esse gancho. A gente se prepara como ser humano. Que bom que a gente reprova. Que bom que a gente reprova, porque a gente aprende a levantar e aprende a cair.
E a lição que a gente aprende estudando para concurso, ela vale para qualquer coisa na vida. Porque você que tem resiliência de levar um não, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50, para ganhar um sim, você é uma pessoa que consegue fazer o que você quiser da sua vida. A gente sempre fala isso. Lograr êxito no concurso te prepara para muita coisa da vida, assim. Porque é uma batalha pessoal, assim. É uma lapidação pessoal, diária. É uma batalha de fé, é uma batalha de determinação. Então, assim, é muito gostoso. Depois que passa, eu falo, assim, dá saudade de ter aquela sensação, né? Porque era uma sensação de desafio. É muito, muito gostoso. É um caminho. Eu falo muito isso, já falei isso algumas vezes para os alunos. E eu sempre tive muita gratidão de estar estudando. Sim. Muita gratidão. Eu achava uma bênção eu poder estar ali lendo e aprendendo. Sim. Eu achava incrível. Eu lia e eu falava, gente, olha só, olha que coisa incrível isso. Então, eu sou uma amante do direito como ciência, né? Então, tudo que eu lia, que eu aprendia, e eu também tinha muito esse pensamento. Quando eu reprovava ou errava uma questão, eu ficava, assim, até de certa forma feliz, porque eu falava assim, agora eu aprendi. É mais uma coisa que eu aprendi. Mais um aprendizado. E não melhor errar agora do que errar na prova. Exatamente. E não mais uma coisa que eu reprovei. Não, se você errou, você não desaprendeu, você aprendeu. Sim, sim. Então, eu sempre tive também esse pensamento, sabe? Olha, errei, mas olha que legal, então aprendi. Claro, poderia até errar de novo, mas olha, vou aprender. Eu tô com a oportunidade de aprender. Eu tô com a oportunidade de agregar. E esse negócio de eu fazer muitas questões, a minha tática foi, quanto mais eu estudar, mais questões eu resolver, mais conteúdo eu vou ver. Que é o que a gente tem que ter, esse estudo dinâmico, né? Esse estudo com velocidade para o concurso. E a sorte, ela chega pra gente quando a gente trabalha, né? E aí, voltando nessa questão da técnica, que eu falei assim, aí eu fiz mais de 10 mil questões. Eu fui super bem. Eu tava começando aí muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas aí eu fiz uma coisa que o professor Alexandre sempre fala, o estudo, ele é concomitante, porém preponderante. E o que eu fiz? Só fiz questão. E aí, não estudou para as demais? Não estudei para as demais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar, fazer questões em 2015, chegou 2016, teve aqueles concursos seguidos, né? Sim. Que foi Rio... Acho que foram uns 4... Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, acho que foi. Foram uns 4 concursos seguidos. E aí, eu falei, nossa, eu vou passar, eu já tô voando, Eu tava mesmo voando na primeira fase. E aí, eu fui fazer esses concursos e fiquei por 1 ponto em 2. Eu fiquei por 1 ponto no TRT4 e 1 ponto no Rio. 1 pontinho do corte, nos 2. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, 1 ponto. E aí eu fui interpretar, assim, 1 ponto. Interpretar 1 ponto, já eu tô lá. E todo mundo me falava, nossa, por 1 ponto, tudo de novo. Muita gente falava isso. E não é tudo de novo, essa é a grande sacada. Né? Eu já tinha vencido um monte de degrau. Eu já tava lá em cima. E eu falei, 1 ponto. E aí, que bom que foi por 1 ponto, porque eu não tinha estudado para a segunda fase. Sim. O que eu ia fazer se eu tivesse passado? Sim. E aí eu aprendi de novo sozinha, que eu falei, nossa, olha, eu tô estudando certo, deu certo, coloquei mais um monte de tijolinho aqui no meu castelo, mas eu deveria ter colocado outros também. Ter colocado outra técnica. Outra técnica também. E foi aí que eu falei, bom, então da mesma forma que eu comecei a pegar prova, eu vou ter que começar a pegar prova de segunda fase para resolver. Sim. E aí eu buscava, isso que o Alexandre falou, né, da gente ser ativo. O meu estudo ele foi bem solitário, né? E eu sempre fui muito proativa. Então, assim, eu não tinha um professor para me facilitar. Eu sempre falo, gente, se eu tivesse um professor como o Alexandre, além de facilitar os estudos, responder toda hora, responder de madrugada, tirar dúvida, eu tinha minha tia, que trabalhava e que me respondia como dava. E minha tia me respondia mais a parte de conteúdo, né? Porque a parte de estudo fazia muitos anos. A minha tia, hoje é desembargadora, fazia muitos anos que ela já não estudava, né? Eu falo, assim, de técnica, em relação à técnica, como é a melhor técnica de estudo. E aí, eu fui resolvendo prova. E lia muito. Eu buscava sanar minhas dúvidas na internet. A internet é um conteúdo muito bom. A gente tem que saber usar. Gratuito. Então, eu lia muito artigo. Eu lia inteiro teor de voto. Para eu aprender a desenvolver raciocínio jurídico. A escrever. Então, assim, olha que engraçado. Eu não tive um professor que ficasse me corrigindo questão. Sim. Eu aprendi na marra sozinha. A minha primeira questão, eu demorei sei lá quantas horas para fazer. Minha primeira sentença, sei lá quantas horas. Teria facilitado a caminhada? Demais da conta. Não, a gente sempre fala, se eu tivesse alguém para corrigir as minhas peças, se eu tivesse isso mastigado... Facilitaria. Porque eu fui me virando, fui do jeito que dava. Então, eu também pegava sentença da vida real, para ver como que era. E comparar com as minhas. Porque a gente acha que a gente tem que escrever um livro na sentença, né?
E é técnica pura. E é técnica pura. E, na verdade, a sentença ela tem que ser com objetividade, né? Ainda mais hoje em dia, né? A banca ela quer que você resolva um problema com uma fundamentação profunda, rápida, precisa e entregue para as partes de uma maneira ainda que elas consigam entender. Sim. Então, assim, eu fui me lapidando e fui vendo, resolvendo provas. Ah, foi fácil? Claro que não. A primeira vez que eu li uma prova de questão dissertativa, eu falei, meu Deus, que língua é essa? Novamente, né? Eu tinha achado que a prova de primeira fase era grego, agora eu achei que era latim. Falei, que é isso? Essa teoria, esses nomes, essas coisas. Mas aí eu me assustei? Me assustei. Mas eu tenho capacidade de aprender. E comecei a buscar. E aí fui montando meu caderninho de cereja, meu caderninho de segunda fase. Eu falo assim que uma coisa que eu faria também diferente era organizar melhor meus materiais, que eu fui deixando muito esparso. Eu poderia ter organizado melhor meus materiais. Isso faria toda a diferença na minha prova oral. A gente vai chegar lá. Para eu ter esse material organizado. Mas aí eu fui montando meu caderninho de cereja, as teorias, as coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E buscando internet, em artigo jurídico, em voto. Quantos votos eu li? Sim. Súmula, eu lia os precedentes. Para entender como que aquela súmula surgiu. Sim. E você vê, eu fui fazendo na marra, sozinha. É muito interessante conhecer precedente de súmula, porque na rodada 16 do curso, do nosso regular de correções de segunda sentença, eu pus uma questão sobre contribuição assistencial. Por exemplo, eu estou trazendo um exemplo aqui de prova, um exemplo técnico, só para dizer que as pessoas utilizaram muito o argumento da súmula vinculante 40 e da súmula 666 do Supremo, que os precedentes indicam que ela é utilizada para fins de contribuição confederativa que não se confunde com a sindical. Ou seja, às vezes a gente lê o teor de uma jurisprudência, de uma súmula, de um precedente e acha que ele vai em um caminho, mas a gente não conhece a razão dele, a origem dele, a razão de decidir, né? Isso é muito importante. Mas, Carol, eu quero voltar em um ponto aqui que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Você falou que você tinha muita gratidão quando você estudava. E eu costumo fazer uma dissociação aqui, dividir gratidão de conformismo. Porque você ser grato é uma coisa, você ser conformado é outra coisa. Então, é uma gratidão inconformada, né? Eu estou grato pela oportunidade que eu estou tendo de estudar. Ótimo. Mas eu não estou conformado com a minha situação atual. Agora, a minha situação atual ruim não é uma coisa que vai me impedir, primeiro, de ter gratidão e, segundo, de continuar caminhando rumo ao resultado que eu quero. Quando eu estudava para concurso, eu passei por muita dificuldade financeira, passei por muita privação. A gente conversa muito também sobre isso. O meu período de estudos, do ponto de vista financeiro, ele foi muito tortuoso. Eu tenho certeza absoluta que ele se confunde com a história de muitos que estão vendo esse podcast aqui. Não é fácil. E eu estudava lá em Palmas, morava no Tocantins, na biblioteca do Ministério Público Federal. Eu ia para essa biblioteca todos os dias estudar. Quando eu não tinha, eu advogava, né? Quando eu não tinha audiência, alguma ação para fazer, visitar algum cliente, alguma coisa, eu ia lá. E a minha situação de privação financeira era uma situação que eu não tinha dinheiro para ficar almoçando na rua todo dia. E eu perderia muito tempo se eu voltasse para casa, eu morava sozinho, para eu ter que fazer almoço para mim, para eu voltar a estudar lá. Porque eu morava numa casa que não tinha internet. Eu não tinha internet em casa. E eu precisava de lá, porque lá tinha internet e me permitia estudar. Eu tinha um notebookzinho usado, né, que ganhei ao longo da faculdade ali, que eu usava ele para estudar. E aí o que eu fazia? Eu saía cedo de casa, passava em um lugar que tem lá em Palmas, que vende açaí, lá chama Guaraná da Amazônia, é um açaí diferente, não é esse açaí que o pessoal que está assistindo conhece. Galera que é do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins, vai saber o que eu estou falando. É eu. E eu ia lá nesse açaí, que era o açaí do Vasco, e eu tomava um açaí lá, eu gastava R$8, muito mais barato que um almoço. E eu tomava esse açaí 8h30, 9 da manhã, e eu ia estudar na biblioteca do Ministério Público Federal. E na biblioteca do Ministério Público Federal eu ficava até aproximadamente às 5 da tarde. Quando eu saía de lá, eu ia fazer meu exercício físico, a minha rotina de oxigenação da minha mente, para facilitar minhas sinapses neurais, para eu aprender melhor. E à noite eu ia estudar de novo. E fiz essa rotina até passar no concurso. Era a rotina que eu acabava seguindo. E uma coisa que chama muito a atenção nisso é que eu nunca convidei ninguém para estudar comigo no Ministério Público Federal em Palmas. E eu tenho certeza que se tiver gente hoje
do Tocantins assistindo esse podcast, especialmente de Palmas, vai falar o seguinte: nossa, o melhor lugar para estudar hoje é a biblioteca do Ministério Público Federal lá em Palmas. E quando eu estudava lá, tinha uma mesa redonda no meio dos livros. E era a mesa que eu ocupava para estudar. E eu acho que algum servidor, alguém viu que eu estava fazendo isso, e aí uma pessoa pediu uma segunda mesa, eles colocaram uma terceira mesa, e aí, então, um procurador-chefe lá daquela procuradoria decidiu destacar um pedaço de uma sala de estudos para que todo mundo pudesse usufruir. Lá tinha as melhores bibliografias, eu estudava de graça, né? Então, isso é uma coisa que diz que a fala convence, mas o exemplo arrasta. Isso é filosófico, né, de milhares de anos atrás. E quando a gente estuda certo, né, não tem jeito. Quando a gente segue um caminho de alguém que já fez, a gente está só seguindo o exemplo daquela pessoa. Então a gente tenta, às vezes, inventar uma moda, uma roda, que o João já inventou há 10 mil anos atrás. É desse jeito, só faz isso, cara. E eu até minha irmã vai assistir e vai ficar brava. Assim, eu lembro da minha irmã estudando, que ela não gostava muito de estudar. Ela falava assim, vou estudar. Aí ela comprava canetinha de todas as cores, 50 cadernos, organizava a mesa, passava assim 2 horas organizando o estudo, abrindo, separando e tal. Gente, para estudar, só precisa ter um lugar para sentar. Às vezes até em pé, no ônibus, e vontade. Então, assim, não tem que ficar esperando a estrutura, o momento, a caneta, o livro. Você faz o momento. Você faz o momento, sabe? É você querer. Cada um tem suas dificuldades. E foi muito bacana você falar isso, porque, então, assim, eu tive essas facilidades em relação a tempo e a condição de poder estudar, de comprar um livro, né? De ter o conforto da minha casa para estudar. Eu lembro, assim, depois que eu cheguei na Ural, eu fui fazer um curso, a gente vai chegar ainda nessa fase, um curso de simulado, eu fiz vários, hoje também fazia diferente. E aí eu fui falar um pouquinho da minha história, né? E falei assim, não, eu estudava 8 horas diárias, né? Sentada e tal. E aí tem um grande amigo meu, e ele depois a gente ficou amigo, né? Ele me contando que ele olhou para mim e falou, nossa, essa menina aí, olha isso, ela estudou 8 horas, ela sabe tudo, 8 horas por dia, todo dia estudando. E aí, quando ele foi falar, né, dele, ele falou, eu sou servidor, eu sou assistente de juiz. E eu pensei dele, nossa, esse menino é assistente de juiz, ele sabe tudo. E ele estudava, assim, 3 horas por dia. Eu falei, imagina, essas 3 horas ele estuda só coisa importante, só cereja. Então, você vê, a grama do vizinho é sempre verde. Mais verde. Ele olhando pra mim, achando que nossa, ela sabe tudo. E eu olhando pra ele, nossa, eu queria ser assistente de juiz, eu queria ter só 3 horas pra estudar, tendo contato. Então, olha como que a gente é. Então, assim, a gente tem que parar de ter pensamento e entender que a gente vai achar sempre que o outro tá melhor. Sempre. Mas todo mundo tá igual. A gente tem a mesma dificuldade, tem a mesma dor. E estudar, é claro que quando a gente começa, é difícil, a gente vai ganhando ritmo. Quando eu comecei a ler essas doutrinas que eu li, quando eu comecei a resolver exercício, eu não tinha ritmo. Eu demorava um monte para ler, demorava para entender, tinha que voltar a página. Com o tempo, você vai pegando o ritmo de estudo. Por isso que é uma constância o estudo. E isso é importante ser dito, porque a gente começa a estudar, dói, é difícil, tem problema financeiro, familiar, tudo. Aí para. A hora que volta, gente, é igual fazer academia. A hora que volta, tem que voltar, tu tem que ganhar ritmo de novo. Então, é muito importante. Começou, vai. Termina. E você sabe uma coisa que você está falando, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Eu duvido que alguém que está assistindo esse podcast já tenha feito algum teste. Tem alguns testes gratuitos na internet que visualizam o seu ponto forte e seu ponto fraco. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem de uma educação tradicional, de um modelo de educação prussiano que quer te ensinar tudo. E a grande sacada é que você não precisa saber tudo. É essa subliminariedade que a gente tem dentro do nosso inconsciente que diz, para ser juiz você tem que ler 50 mil livros. Não existe isso, isso é do sistema de educação que é imposto para a gente. Então você está na escola, presta atenção, você tem um filho, você está na escola e ele está indo muito bem em matemática, mas está indo mal em português. Ele chega em casa, mostra o resultado para você, o pai faz uma primeira coisa, você tem que melhorar em português, filho. Aí ele chega na escola e pede para dar um reforço de português para o filho. Ele está indo bem em matemática, explora essa genialidade que ele tem. Então, quando você faz um paralelo dos seus defeitos e das suas qualidades principais, potencialize as qualidades que você tem. Eu tinha defeitos que eu conhecia pela minha introspecção. A minha fama na escola era fama de burro. Eu reprovei na faculdade em Direito Civil, Psicologia, Filosofia, Sociologia. Reprovei em ensino religioso. Eu consegui reprovar. Fiz faculdade na Católica, reprovei em ensino religioso. Eu tinha pontos fracos, dificuldade às vezes de cognição. Mas qual que era meu ponto forte? Determinação. Exatamente. Se eu tivesse que fazer, eu ia fazer. Esses dias a gente fez o nosso aulão em São Paulo e
Você ia junto, a Antonieta ficou doente, dentro do avião teve que voltar, assim, foi a aula mais desafiadora da minha vida, essa aula. E eu tive que chegar lá e ficar 10 horas em pé dando aula. 10 horas em pé. A gente começou às 8h10 da manhã, a gente encerrou exatamente às 18h10. E a gente teve um coffee break, ali eu comi um pão de queijo, só para não comer demais, não ficar com sono depois do almoço. Estava tomando café e tomando água e estava pensando assim. Depois as pessoas vieram falar para mim, na verdade eu fiquei pensando depois. Poxa, como que você conseguiu ficar 10 horas dando aula? Tua filha internada. Em pé, minha filha internada, a cabeça pensando em como você estava, em como ela estava. E eu ali, e eu cheguei numa seguinte conclusão. Eu tenho tudo o que eu queria ter hoje. Ficar 10 horas em pé para dar aula, ficar 10 horas em pé para fazer o que eu gosto de fazer, isso é fácil. Difícil era quando eu não tinha dinheiro para poder comprar um almoço, que eu tinha que escolher tomar um açaí de manhã cedo. E eu ficava 10 horas sentado estudando, não ficava 10 horas em pé, quando eu conseguia estudar. Né? Mas eu ficava lá com fome, na dificuldade, sem saber do amanhã, acreditando no meu potencial, sendo que às vezes nem tinha prova à vista e eu tinha que fazer aquilo ali. E eu pensei muito em vocês também. Pensei muito na Antonieta, pensei muito em você, porque, poxa vida, a abdicação naquele momento, a sua era muito maior do que a minha. Então a gente agiu muito como um time e a gente fez ali um mini contrato, né? E você falou para mim, você foi muito forte quando você disse, olha, vai dar aula e eu fico com a Antonieta. E a gente fez essa divisão de trabalho. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque o concurseiro, ele tem que entender que a vida é feita de mini contratos, de pequenos contratos. Perfeito. E quando ele está sentado estudando, às vezes bate aquele negócio, putz, podia estar com a minha esposa, podia estar com o meu esposo, podia estar com a minha filha, podia estar com o meu filho, podia estar fazendo N coisas com meus amigos, mas eu estou aqui. Mas o concurseiro, ele está ali em uma luta que não é solitária. É dele e é da família dele que entende aquele momento dele e está dando força para ele. E ele sabe que com o resultado que ele vai ter a partir daquilo ali, ele vai transformar a vida da família dele inteira, que não tinha visibilidade alguma. Ele vai conseguir sair de uma família pobre, e eu vou trazer meu exemplo, minha mãe. Minha mãe é manicure. Era manicure, foi manicure, fazia doce para vender, trabalhou como secretária de escola para poder pagar minha faculdade, me ajudar a pagar a faculdade. Né? E eu virei juiz. Ou seja, o ciclo de transformação que a educação promove, ele é gigantesco na vida das pessoas. Então é por isso que estudar para concurso é algo que abre uma porta para você, abre um universo para você, que a partir do momento que você transpõe essa porta, que você atravessa essa porta, você começa a enxergar um mar de outras oportunidades, porque você já conseguiu vencer uma dificuldade anterior para poder vencer outras, né? Exatamente. Essa virada de chave, ela é muito importante. A gente está falando dessa libertação financeira, né? Só que também é uma libertação pessoal, é o que a gente se sente capaz de fazer qualquer coisa. Libertação pessoal. Acho que essa é a maior de todas. Capaz de fazer qualquer coisa, porque é uma batalha sua. Assim, claro, né? Tem o apoio de todo mundo que tá em volta, mas assim, a dor, quem carrega o peso, quem carrega a água na peneira é você. Exatamente. Diariamente. E aí vem aquela pergunta, né, sempre, de alguém de fora, fala assim, mas e se você perder tudo? Tudo o quê? Né? Se você perder tudo, você passa no concurso, acontece alguma coisa, você perde o seu cargo, né? Você tem algum imprevisto ali que te prejudica, você faz de novo. Faz de novo. Você já sabe o caminho. Exatamente. Né? E é doloroso também essa parte, né? Eu lembro que eu estudava aos finais de semana, né? Principalmente com o edital aberto. Porque eu falava assim, gente, o edital tá aberto, tá aí, é a minha chance, é a minha Olimpíada, é hora de eu me preparar, assim. Eu não tinha final de semana, então. E doía muito. Vocês acham que não dói a gente não ficar longe, pai, mãe, irmã? E minha família muito unida, assim. Minha tia ia almoçar de final de semana em casa, minha irmã, minha mãe, todo mundo gosta de cozinhar. Eu já cheguei até a ficar escondida de amiga minha que foi em casa para eu poder estudar, falar que eu não tô, para eu ficar trancada estudando. Não fala o nome dela, não, Gisela. Para eu ficar estudando trancada no quarto. Tamanha era a minha determinação. Então, assim, as pessoas ao redor, elas começam a te respeitar quando você demonstra que isso aqui é muito sério. Quando você se respeita. Exatamente. Então, assim, eu tinha um respeito muito grande. A Carolina tá estudando. Não bate no quarto.
Eu levava minha água lá. Até hoje eu tenho o hábito de andar com uma garrafinha. Isso eu fiquei da época dos estudos. Eu levava minha água lá, só saía para comer, de 3 em 3 horas, almoçou, voltou. Estudava de final de semana. Então, assim, eu era muito séria, muito determinada. E tinha esses mini contratos, assim, com a minha família. Olha, eu tô estudando. À noite eu vou ficar junto. E olha lá, porque na véspera de edital, muito próximo, à noite também era momento de estudo. Sabe? Eu ia até onde eu dava. Eu brinco assim, eu falo que quando você tá começando a passar, quando você não tem tempo de tomar banho. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu já fiquei estudando tanto que não deu tempo de eu tomar banho. A hora que eu vi já era 10 horas. Eu falei, se eu tomar banho agora eu vou despertar muito. Melhor eu dormir que amanhã eu acordo às 6, aí eu tomo um banho já... De tanto estudar, ficar concentrada. Eu brinco que, assim, eu aprendi a ganhar concentração com estudo. Hoje, você vê como estudar é uma prática. Hoje eu tô super desconcentrada. Hoje, para eu ler um livro, eu demoro para ganhar ritmo. Mas é hábito. É hábito. O estudar é hábito. Então, tá difícil para você que tá começando, vai ficar fácil. Mantenha-se firme. Neuroplasticidade. Vai ficar fácil. Quando você começa ali na academia a fazer exercício, é horrível. Você vai mantendo ali, depois já fica até gostoso. Faz, exatamente. Isso dá a mesma coisa. Seu cérebro consegue entrar nessa rota de habitualidade para você fazer. Exatamente. Carol, primeira prova de segunda fase que você fez e sentença você passou, né? Isso, eu até gosto de falar assim, eu li muito, né? Então, antes eu li esses livros todos. E, assim, isso já é uma característica minha. Eu sempre gostei de ler e gostei de escrever, né? Claro que não é simplesmente gostar de escrever. Primeira vez que eu escrevi uma dissertativa, parecia um artigo, né? Não tinha nada a ver com o que era o propósito da resposta de uma prova. Então, eu fui me lapidando, fui ganhando conhecimento jurídico, raciocínio jurídico. Eu acho que a qualidade mais importante do juiz não é ter bagagem, né, de leitura de livro, é ter raciocínio jurídico. Porque não adianta você saber tudo. A hora que você tem que resolver um problema, sim, você não sabe. Então, fui aprendendo a raciocinar juridicamente, lendo votos, lendo sentença, entendendo o silogismo ali de uma decisão, conversando, tirando dúvidas pontuais com a minha tia. Aí sim eu buscava, olha, mas eu não entendi esse raciocínio. Por que é assim, por que é assado? E aí eu sabia que o meu calcanhar era a primeira fase. Porque para mim era o estudo mecânico que eu não gostava. A segunda fase eu achava desafiador, eu gostava. E aí eu falava assim, nossa, se eu passar da primeira fase, eu passo na segunda. Se eu passar na primeira fase, eu passo na segunda. E eu falava isso sempre. Se eu passar na primeira fase, eu passo na segunda. E assim foi. E aí, em 2017, teve o concurso nacional. E aí, o concurso nacional mudou a dinâmica. Todo mundo desesperado. Ninguém vai passar. Ninguém sabe como vai ser a prova. E para mim, era uma prova. Eu estava estudando. Não importa como vai ser a prova, não importa como vai ser a banca. Eu estou estudando. E eu sempre tinha esse pensamento. Eu estudo tanto, eu vejo tanta coisa. Com certeza, vão ter muitas coisas que eu saberei. E o resto eu vou descobrir na hora. Vou conseguir fazer na hora. E aí, teve o concurso nacional. Consegui passar no concurso nacional, na primeira fase. A nota de corte, eu lembro que foi 71? 71, acho que foi. E eu fiz 74. Para mim foi uma grande vitória, porque eu ainda passei muito acima do corte, né? Sim. Porque eu não passava. Então, olha só a minha progressão. No ano anterior, eu tinha ficado por 1 ponto em 2 concursos. Mantive essa questão de continuar fazendo exercício, treinando também com segunda fase, né? Escrevendo à mão. Eu fazia, como chama? Folha de papel almaço. Eu usava folha de papel almaço. Eu imprimia a prova e fazia na folha de papel almaço. Eu treinava só a mão. Só a mão escrevendo, fazia meus autotextos, pegava autotexto de sentença da vida real, de processo que eu atuava com a minha amiga, eu ia fazendo isso, ia me virando. Pegava prova, modelo que cursos às vezes disponibilizavam. Gente, no Google tem muita coisa. Tem. Né? E aí ia me virando. E aí eu consegui passar da primeira fase e fui para a segunda fase do Nacional. E fui aprovada. Foi exatamente o meu pensamento. Se eu passasse da primeira fase, eu passava, eu virava juíza. E eu virei juíza na minha primeira prova de segunda fase. Porque esse foi meu pensamento. Era isso que eu queria, era isso que eu fiquei colocando na minha mente durante muito tempo e deu certo. Deu certo dessa forma. Então, o Nacional foi o meu primeiro concurso, né? Digamos. Como que é receber o resultado da aprovação da sentença? Como que foi para você? O que você experienciou? No concurso nacional, eu cheguei a fazer um curso de véspera, assim, no último um semestre, uns meses antes, né? De sentença, mas eu já tinha aprendido, né, a fazer a sentença. Já estava com os meus textos, já estava com a técnica, já sabia o que era uma ordem de julgamento, já sabia tudo, assim, tudo, né? Já sabia o que eu poderia saber. Que a gente nunca vai saber tudo, né? Até hoje a gente não sabe. Sim. Muito pelo contrário, né? A gente vai aprendendo cada vez mais. E aí, quando eu fiz a minha prova, e de novo, eu ia muito feliz fazer a prova. Muito feliz. Eu falava, gente, eu vou fazer a prova. Chegou o momento que eu tanto quis.
Porque eu acho tão engraçado que as pessoas têm medo da prova. Gente, mas você tá estudando exatamente para chegar àquele momento. E tem gente que assim, abriu o edital, que nossa, abriu o edital. Gente, não é esse sentimento que você tem que ter. Sim. Abriu o edital. Exatamente. Entendeu? Abriu o edital. As pessoas ficam tristes quando abre o edital. Eu costumo fazer uma brincadeira que tem na internet, né? Aqueles memes, hoje é sexta-feira, tal. E aí teve um cara que viralizou, que ele filma assim, gritando, hoje é segunda-feira. É assim que a gente tem que ter, tem que pensar. Exatamente. Né? Então, eu nunca fui para baixo, sabe? Isso até incomodava a gente, né? Eu lembro, assim, em véspera de fazer prova, eu ia com a minha mãe fazer prova, né? Minha mãe era meu amuleto. Uma vez até perguntaram, sua mãe é juíza? Eu, não, ela é médica. Tipo, ninguém entendeu nada dela estar ali. Mas por que eu levava a minha mãe? Porque eu sabia que ela ia ficar comigo, ela ia me livrar de... Porque tem gente que quer conversar com você antes da prova, tem as pessoas que, nossa, tá difícil, não estudei nada, aí, sério. Nossa, tem tantos 1000 inscritos, só te coloca pra baixo, some, coloca uma musiquinha ali, vai sozinho fazer tua prova, sabe? Fica conversando com Deus, é um momento seu e de Deus. Falar, Deus, o senhor sabe, hein? O senhor sabe que eu fiz a minha parte, agora eu conto com o senhor, hein? É o seu momento, sabe? É um momento de concentração. O jogador não fica na concentração. É um jogo, é Olimpíada, é um momento de concentração. Exatamente. Sabe? Não é um passeio. Claro, assim, eu ia feliz, né? Tudo, mas não é um passeio. Você não tá ali pra passear, pra encontrar galera. Você não tá aí pra competir, você tá pra ganhar. Exatamente, vai encontrar galera, ai que legal. Não, gente, é um momento seu. É o seu sonho, é da sua família, da sua esposa, sabe, dos seus filhos. É um momento de concentração. É você e Deus ali. Então, eu levava minha mãe, ficava muito concentrada. Não ficava assim com a galera de concurso, não. Eu ficava com a minha mãe. Ficava ali e comemorando. Isso era muito engraçado. A gente ficava... Isso era sensacional. A gente comemorava. Sim. A gente comemorava que eu ia fazer a prova. Naquele momento. Aquele momento. E aí, então, eu fiz a segunda fase. A minha segunda fase foi uma prova muito diferente, né? Sim. Então, assim, eu fiz a segunda fase, a dissertativa, e eu fiquei assim, eu sabia os assuntos, mas eu falei, nossa, uma prova, assim, que ao mesmo tempo foi fácil, foi difícil, né? Porque parecia que era uma resposta mais conceitual, mais objetiva, mas então você tinha que ter colocado uma cereja. Eu não tinha muita segurança. Falei, acho que dá pra passar. Mas não saí derrotada, não. Eu só falei assim, é uma prova diferente, mas acho que dá pra passar. Acho que dá pra passar, é uma prova que eu sabia, uma prova... E fui pra segunda fase, assim, acho que deu certo. Acho que deu certo. E assim, ó, gente, já pensou se deu certo? Eu vou ser juíza. Eu já fui assim, gente, eu vou ser juíza se deu certo. Sim. Não encontrei com ninguém. Assim, eu lembro que saindo da prova, eu vi uns amigos, assim, eu tava feliz, até, assim, empolgada, e o pessoal, tinha gente chorando, tinha gente sentado. Parecia, assim, o fim da guerra, sabe? Eu olhei aquilo e falei, gente, eu tô fora, amanhã eu tenho outra batalha. Nem fiquei ali pra contar os mortos e feridos. Entendeu? Eu tinha outra batalha. Eu já entrei no Uber, já cheguei no hotel. Fui ler minhas anotaçõezinhas de ordem de preliminar, um ou outro autotexto. Fui ler a parte final, né? Honorários, justiça gratuita, porque eu tinha medo de esquecer algum detalhe, aquelas súmulas VJ que a gente tem que colocar, assim, colocar na parte final da sentença. Fui ler dispositivo. Fui ler... Olha só. E assim, gente, quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E peça porque ele faz. E eu lembro que e no meu caderninho tinha também, quando fosse reconvenção. Uma reconvenção, modelinho de dispositivo, de relatório. Eu fui dando coisa básica, assim, uma revisadinha leve à noite. Entendeu? Por quê? Eu também sabia. E isso a gente tem que ter muito, a gente tem que ser verdadeiro. Eu não tava com aquela sensação assim, meu Deus, eu preciso revisar. Vou ficar até de madrugada avisando porque eu não estudei. Eu sabia que eu tinha estudado. Eu fiz a minha parte. Então, eu tava realmente só revisando outra coisa de decorebinha, olhando só pra... Eu sou bastante visual também, né? Então, assim, só pra olhar o dispositivo como ficava, ordem de julgamento... E fui bem tranquila, eu sabia que eu tinha estudado. E eu falei recentemente sobre isso. Eu sempre tive esse momento de reflexão antes de prova. Nossa, eu estudei muito. Eu ficava assim, relembrando quanto tempo eu fiquei estudando. Quantas horas, quanto conteúdo, isso, quantas questões. Isso. Eu não ficava especificamente assim, nossa, eu estudei horas extras. Não era questão de Gerava matéria. Uma tranquilidade. Isso, eu ficava lembrando assim, o tanto que eu me dediquei. Então, eu ia tranquila, sabe? Olha, eu me preparei. Eu treinei muito pênalti, entendeu? Eu treinei de cá, de lá, não sei muito de futebol, mas assim, eu treinei bastante pênalti. E aí fui fazer a sentença, enorme a sentença. Sim. Eu lembro assim que eu cheguei na prova, era um cadernão assim, o povo também já guerra, né? O povo já assim, outra gente já... Tinha gente que entregou e já foi embora, esperou o tempinho lá para sair. Tinha gente que nem fez a prova, ficou só lá assim. Eu olhei bem rápido, né? Porque eu olhei só para olhar, falei, meu Deus... Essa prova é minha, o senhor vai me dar essa prova, me ajuda a fazer essa prova. E comecei a fazer meu esqueleto, né?
Comecei a fazer meu esqueleto. E demorei bastante no esqueleto, né? Porque eu quis pegar bem a prova, né? Demorei bastante no meu esqueleto e a mocinha lá... Eu falei, nossa, me sobrou pouco tempo. Aí eu peguei e falei assim, moça, você pode vir aqui fazer assim no meu ombro quando passar 1 hora? Ela falou, posso. E aí comecei a fazer a prova. Aí comecei a fazer a prova, tal. Passou 1 hora, eu tava ainda na metade da prova. Eu falei, meu Deus. Vai dar. E agora, e agora? Eu falei, não, vai ter que dar. Eu lembro, é muito igual o Ayrton Senna. Vai Porque ter que dar. o meu pensamento todo na prova era que era a minha prova. Por quê? Eu sabia que eu tinha passado na primeira fase. Eu me motivava nisso. Era muito difícil pra mim, eu passei. A primeira fase era o mais difícil, era um monte de questão, teste, coisa. Eu passei, agora, nossa, é só eu ir aqui a prova. E fui fazer a prova, fiz. E eu falava, meu Deus, me ajuda a terminar a prova. Porque eu tava com medo de não conseguir terminar a prova. Porque os assuntos em si, eu sabia. Eu sabia que dava pra eu passar. Só que a prova era muito longa. Eu falei, nossa, me ajuda a terminar a prova, me ajuda. Eu não sei o que aconteceu, Deus me fez terminar a prova. A hora que eu olhei, faltava 30 minutos. E eu tinha um problema. Eu sempre deixava... Eu não colocava muito dispositivo. Eu deixava sempre espacinho, porque eu não lembrava muito na hora. Eu, às vezes, transcrevia, não que a gente não deve transcrever, mas eu colocava com as minhas palavras o que dizia o artigo, a súmula, e não colocava o número do artigo. Eu tinha esse problema, né? Então, quer dizer, uma prova que não ia ter tanta pontuação, né? Eu preciso indicar o dispositivo jurídico ali. E aí, faltou 30 minutos... Sobrou 30 minutos e eu tinha terminado minha prova. Eu olhei para ele, eu fiz assim, meu Deus, tem 30 minutos. Me sobrou tempo de eu voltar a prova inteira e colocar súmulas, Sim. dispositivos. Eu consegui colocar tudo isso. Eu saí da prova, eu lembro até hoje, flutuando. Eu falei, eu passei. Se ontem deu certo, hoje eu passei. E aí eu lembro que eu encontrei, na véspera, assim, na sexta-feira, quinta-feira, tinha um colega que a gente trocava ideia junto e ele foi tirar umas dúvidas. Eu sempre gostei muito de acidente, né? De responsabilidade civil, porque minha tia, ela gosta muito de responsabilidade civil. Me ensinou a estudar responsabilidade civil. Não com doutrina trabalhista, não com voto do TST, estudando, assim, mais na parte civilista pura, né? De livro de direito civil. E então ele foi tirar umas dúvidas de responsabilidade civil, de acidente e tal. E aí caiu, né? Coisas que eu falei para ele na minha prova. E aí eu lembro que eu encontrei com ele e eu tava sorrindo. Ele falou... Menina, tu passou, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu passei. E aí, de novo, o pessoal saindo derrotado. Aí eu lembro que tinha uma colega minha, ela falou, por que você tá feliz? Todo mundo mal. Aí foi um choque, assim, pra mim, sabe? Eu tava feliz porque eu fiz a minha prova da melhor forma que eu podia. Aí eu já fui logo embora, assim, cheguei no hotel, vi minha mãe ajoelhada, ela entrou e ela, deu certo, né? Eu falei, mamãe, acho que deu. Eu acho que eu passei. E fui, assim, feliz. Eu não fiquei com dúvida, sabe? Eu fiquei o tempo todo, acho que eu passei. Porque eu sabia que eu tinha visto daquilo. Feito uma boa prova, eu fiz uma boa prova, me dediquei e tudo. E aí, quando saiu o resultado, meu Deus do céu. Não dá pra explicar, né? A gente vai ao chão. Eu fui literalmente ao chão, assim. Sim, é muito bom. É incrível, muito bom. É incrível. É uma sensação, O melhor assim, resultado que eu recebi foi o resultado de sentença também. Mais do que da oral, até. Porque a oral, assim, você tem uma expectativa grande já que vai dar certo, né? Você já viveu uma atmosfera de que vai dar certo. Mas o resultado da sentença é muito bom. É incrível. Última fase do concurso, prova oral. Como que foi sua preparação? Aí é que tá, né? Aí a gente passa e chega à fase oral. E, de novo, todo mundo começou a falar da fase oral. Porque era um concurso novo, a gente ia fazer prova com ministros, nunca foi assim. Então, antes a prova oral era mais uma sabatina, as pessoas falavam, né? É uma sabatina, vai ser um bate-papo. Agora não, eles vão reprovar. Começou o terror. Criaram um grupo no WhatsApp só porque eu deixei de pular eu pulei essa parte. Gente, eu estudava sem grupo, sem nada, assim. Meu estudo o ideal, né? É sério, sabe? Quando a gente está em grupo, é para deixar desligado e fazer um filtro do que presta à noite, né? A gente tem que estar concentrado. Aí criaram um grupo com todos os aprovados para oral. E aí, eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim. Foi um dos piores dias, assim, nos meus estudos. Porque todo mundo começou a falar 1 milhão de coisas e teorias e não sei o quê. E que não ia passar, e que era muito difícil, que o livro do ministro, que isso do ministro... As mensagens não venciam. Era assim, você passava 5 minutos, tinha... Não tô brincando, 500 mensagens. Passava 10 minutos, 1000 mensagens. E eu lembro que eu fui ficando tão ansiosa. Eu falei, meu Deus, aí minha mãe falou, mas por que você tá assim seguro? Eu falei, não, é do concurso. Ela, não, mas tem que estar. Foi muito engraçado. Ela falou, mas é oficial? Você tem que estar nesse grupo? Eu, não, os alunos criaram. Ela falou, sai disso. Vai estudar. Falei, é verdade, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu saí desse grupo e falei, bom, agora é a prova oral, eu tenho que me lapidar. E eu foi muito tempo, né? Entre a aprovação da sentença e a nossa prova oral. Eu já me esqueci, foram uns 4 meses, 5 meses? Por aí. E aí eu falei, bom, é o momento que eu vou ter que falar conteúdo, né?
Eu vou ter que falar, é um momento de lapidar e eu ainda tenho falhas. E aí, eu peguei o edital, peguei meus caderninhos de erro e falei, o que eu tenho falha aqui? O que eu preciso de um aprofundamento, né? E fui separando temas assim. Por exemplo, a parte principiológica. A gente deixa sempre achando que não é importante, né? Sim. Mas é uma coisa muito importante pra gente dissertar ali oralmente. Dissertar não, né? Falar oralmente ali, explicar algum instituto. Então, eu fui começar a ler a parte principiológica. O CPC ainda era recente, assim, né? Digamos. Tinha muito questionamento ainda em relação ao CPC. Fui aprofundar nisso. Execução, que é o calcanhar de todo mundo. Fui aprofundar em execução, doutrina mesmo. Fui ler partes de execução que eu não me sentia segura. Fui ler um ou outro instituto de direito do trabalho, processo de trabalho, que eu também não me sentia segura. Então, foi até, eu falo, um estudo mais gostoso. Que eu fui indo só me lapidar. Porque eu sabia que eu já conhecia, né? Agora, eu ia aprofundar o estudo. E fui fazer os cursos, né? Isso que eu mudaria, né? Que eu me coloquei muito em situações de estresse. Eu fui fazer muito curso de simulado de oral. A gente fica muito sem rumo na fase oral, porque é aquela coisa assim, agora é tudo ou nada, né? Você já está no último degrau, é tudo ou nada, tudo ou nada. E aí eu fui fazendo tudo que é curso que aparecia, de simulado de banca, né? Eu lembro que eu falava com a minha tia, né? Quando começaram a surgir esses cursos, eu fui falar com a minha tia. Minha tia nem sabia o que era. Porque não tinha isso na época Sim. dela. Aí e eu falei assim, não, mas eu preciso fazer, eu não sei. E aí eu fui fazendo muitos cursos. É muito importante fazer curso, assim. Eu diminuí a intensidade e a diversificação, sabe? Porque eu passei por cursos muito bons que me ajudaram. Mas, por exemplo, o melhor curso foi o que me falou coisas que eu já sabia, do tipo, seja você. Sabe? Não invente moda, porque eu passei por cursos que desestabilizaram a mim e outros candidatos. E foi muito pesado passar por isso, sabe? Eu passei por curso de que eu cheguei lá, e assim, curso que tinha psicóloga junto, que falava junto isso. Psicóloga, fonoaudióloga. Por exemplo, pra mim, falaram, não, você... Na época eu tinha 26 anos, né? 26, né? Você tem a voz muito de menina, você tem um jeito de menina, você precisa se impor mais. E assim... Você era menina. Eu era menina. Né? E, na verdade, me impor mais. Olha a postura. Um juiz impositivo, na verdade, é isso que você espera de um juiz? Uma imposição, um acolhimento? Então, assim, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu falei, nossa, falaram que eu sou muito menina. E minha mãe, mas você é menina, graças a Deus. Que bom que você é menina. Que bom que você tem voz de menina. Passei por cursos que falavam que eu gesticulo muito, né? Que eu não poderia gesticular. Sim. Eu lembro que meu padrasto na época falou assim pra mim que eu tava fazendo curso de etiqueta, porque eu comecei a ficar igual um robô, eu sentava igual um robô. Eu fiquei robotizada. Robotizada, assim. E esse é o grande problema de candidato em prova oral, candidato robotizado. Que aprende a falar um texto, decorar um texto, sabe? Que não entende sentido, que não consegue ativar essa programação de que, olha, eu estudo lendo, eu estudo escrevendo, eu estudo ouvindo, mas eu nunca estudo falando. Exatamente. Mas o conteúdo você já tem. Então, a única coisa que você precisa fazer é uma transferência do conteúdo que você já tem, treinando oratória, treinando fala. É uma coisa que, de certa forma, é simples, é a etapa, de certa forma, mais simples do concurso. Mas que as pessoas acabam preferindo acreditar em mitos, ao invés de acreditar em verdades, né? Exatamente. E aí eu fui ficando, assim, muito distante. Então, assim, essa questão da oral, ela foi me deixando muito ansiosa. Muito ansiosa, porque aí a ansiedade de roupa, olha, cuidado que não pode ir de calça, de vestido. Gente, começa a surgir tanta teoria, tanta coisa, sabe? Pra te tirar do foco, que você já tá ali, já é teu. Já é teu, sabe? E aí eu fui ficando, então, robotizada. Eu lembro que eu ficava na minha casa, eu achei que eu tinha que mudar até minha postura. Porque eu ia ser juíza, eu não poderia mais ser simpática, por exemplo. Ou sorrir, eu tinha que ser séria, eu tinha que sentar assim. Eu fui perdendo a minha essência. De tanta coisa que eu ia ouvindo nesses cursos. Eu falo que foi... E não só comigo, muitos colegas. É tipo um tratamento de choque. Gente, para! Foi muito pesado. Eu lembro que uma colega, eu fiz até amizade com ela por causa disso. Ela era mais velha, com filhos, e ela era professora. E aí, num curso, falaram pra ela, na frente de todo mundo, que esses cursos, o feedback era... geralmente, né? A maioria na frente de todo mundo. Falaram que
como é que foi da fala? Alguma coisa da fala dela, né? Que ela também não tinha segurança na fala, que não sei o quê. E ela saiu chorando e eu fui atrás dela no banheiro. E eu não conhecia ela. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu sou professora há 10 anos. Eles falaram isso pra mim. Então, olha que desestrutura. Então, assim, isso foi me assustando muito. E uma baita professora, né? Você conhece, né? Então, assim, a gente ganhou. E aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte: ia ter um sorteio de ponto treinado, né? Eu falei assim: eu te treino aqui. E fui treinando com ela, ela foi falando no banheiro isso. E aí, então assim, eu falei: olha como você sabe. Eu falei: olha que engraçado, eu te vi, eu te achei ótima. E ela assim pra mim: nossa, eu também, eu achei você, olha ela novinha e fala tão bem. Então, é de novo aquela coisa: olha como a gente olha o vizinho. Olha como a gente olha o vizinho, né? E eu, por exemplo, eu também tinha. Eu tinha esse problema, eu falava, eu sou muito nova, tinha muita gente mais velha, né? Minha aparência nova. E tinha uma menina tão nova quanto eu, e de aparência nova, né? E aí, até em um desses cursos, o professor falou, olha, vocês duas, vocês são novinhas e tal. E quando eu vi ela falar, eu achei o máximo. Falei, olha que legal, ela é novinha e fala bem. E depois o professor aproximou a gente e ela também falou, nossa, eu te achei tão legal, você fala bem, você é novinha. Então, assim, a gente vai... É umas coisas que colocam na gente que não faz sentido. Sim. Então, eu falo assim, a prova oral, o que você tem que fazer na prova oral? Eu acho que é o momento que você fica mais calmo, que se você chegou até ali, você tem muita bagagem. É o momento de você, já passei, vou viajar, vou fazer dívida, porque eu já vou fazer um financiamento. Não. É um momento de lapidar. Demanda cautela, mas é uma lapidação final, né? Final. Essa é a grande verdade. Tem que treinar a falar? Com certeza, porque a gente não sabe falar o que a gente estudou. A gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a conseguir uma linha de raciocínio, mas, assim, não é do jeito que vão colocando pra gente. Sim. E eu falo, assim, que o curso que mais foi bom pra mim foi o que, na verdade, quase nem foi o curso. Foi que falou assim, não, seja você. Seja você. Gesticula, seja você. E que bom que Deus preparou assim, porque foi o último curso que eu fiz antes da minha prova oral. E eu fui na minha prova. Fui eu. Eu lembro que eu cheguei antes para ajudar uns amigos, né? Naquela questão de anjo. Foi assim, né? Que a gente teve contato, tudo. E a única prova que eu assisti antes foi a desse... Não, eu assisti duas. Desse amigo e de uma outra amiga que eu acompanhei. E não quis ficar assistindo muita prova, porque eu me senti nervosa, claro. Logo era eu ali, né? Então, assim, tinha gente que foi lá um mês antes para ficar assistindo prova. Cada um tem, né? A sua estratégia. A sua estratégia. Para mim, não funcionou. Eu preferi usar esse mês, digamos, as semanas, para eu ainda continuar me lapidando. O que eu podia. Ganhando umas cerejas. Porque, assim, tem matérias que a gente consegue colocar em qualquer uma, né? E também, quando a gente chega nessa fase, a gente aprende que o direito é um sistema. Sim. O direito é um sistema. Então, você tem diálogo. Então, quanto mais elementos você tem para dialogar com a banca... Né, na sistemática do direito, melhor você se sai. Sim. Então, eu fui usando esse meu tempo para continuar me lapidando. Acompanhei só 2 provas. Fiquei super nervosa, como é óbvio. Ali era o momento da minha vida, né? Fiquei sozinha lá no meu quarto. Minha mãe novamente foi lá para me ajudar, para estar comigo. Minha tia foi lá. O professor Alexandre foi lá para me ajudar. Tiveram meus amigos lá para me ajudar. E sorteei o ponto. Meu ponto caiu o que eu mais temia, né? Que era execução. Sim. E falei, bom, mas vamos lá, vamos estudar. Fiquei super nervosa na véspera. Porque, assim, a gente fica com aquela sensação que vai estudar. Não tem como estudar, gente, você já sabe. É por isso que precisa ali de um direcionamento. Você vai ser direcionada para rever umas coisas importantes que não podem deixar de ser ditas ali. Sim. Mas eu fiquei muito nervosa, tinha muita gente lá comigo. E, assim, chegou no final do dia, eu cheguei para um amigo meu que estava lá e falei, olha, minha mãe tá aqui, essa minha tia, que é desembargadora, tá aqui. Eu falei, eu não vou fazer a prova. Falei, não vou fazer a prova, não tem condição nenhuma. Eu estava tão nervosa que eu impedi todo mundo, lembra, de entrar no meu quarto. Ficou só um amigo e o professor Alexandre, tendo contato comigo, porque eu já não queria ver ninguém mais. E eu lembro você me perguntando, assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho de execução. E aí eu não respondia nada. Eu estava bem paralisada, assim, e aí o professor Alexandre foi falando, né, os conceitos. Não, acessar, vamos só retomar. Esse meu amigo também me ajudou muito, foi retomando, falando, lendo ali comigo. Mas eu falo que eu estava em alfa. Eu estava em alfa. Me bateu, assim, aquele nervosismo, aquela sensação de fraude. E aí eu falei na noite para ele, falei, olha, não vou fazer a prova. Minha mãe está aqui, minha tia está aqui, eu não quero que elas passem vergonha. Não vou conseguir responder nada. Acho que eu não vou fazer a prova, não. Isso já era lá 9, 10 horas da noite, assim. Tinha acabado de jantar. Aí ele falou, tá bom, toma um banho. Vamos dormir.
Amanhã é outro dia. E eu morria de medo, que todo mundo falava assim que não dormia, né, nas 24 horas. Eu apaguei. Apaguei, dormi igual uma pedra. Acordei só no outro dia, orei, assim, consegui orar antes de dormir. Falei, ai, meu Deus, que o Senhor cuide de mim, assim. Eu não tive condição nem de pedir nada para Deus. No outro dia eu acordei, eu nem lembrei que eu falei que eu não ia fazer a prova. Disposta, com coragem. Super disposta, super feliz. Eu já olhei minha roupa e falei, gente, que demais. Eu tô aqui para fazer uma prova de juiz no TST. Eu tô na minha prova oral. Eu tô na minha prova oral. Que demais. Botei minha roupa, felizona, me olhei no espelho, falei, eu tô na minha prova oral. Obrigada, meu Deus, por eu estar indo fazer minha prova oral. Eu sempre quis. Olha quanto tempo eu estudo para estar aqui. E eu tô indo fazer minha prova oral. Fiquei super feliz, não tava mais nervosa. Eu tava assim, não sei, eu tava anestesiada pela gratidão de estar ali indo fazer minha prova. Vi minha tia, vi minha mãe. Tava muito em paz. Lembra, você me deixou na porta do TST, não pôde entrar porque tinha outro aluno, né, pra fazer a prova, um amigo nosso. E eu fiquei assim, ele me deu um bilhetinho, né? O professor Alexandre me deixou lá no estacionamento, né, do TST, me deu um bilhetinho e falou, ó, depois você lê. Eu lembro que eu tava tão assim, vendo passarinhos, né? Eu peguei, falei, obrigada. Fiquei se segurando o bilhetinho, subi no elevador, muito feliz. Eu lembro que eu olhava cada coisa, assim, do TST. Você apreciou o momento. Eu apreciei o momento. Eu olhava, assim, eu subi o elevador, eu olhava, aí chegou a moça lá que recebeu a gente, eu, oi, tudo bem? Tipo, eu tava muito feliz, assim. Aí, fiquei naquela salinha lá, tinha um outro ministro, eu não lembro, eu sou bem ruim de gravar o nome que ficou lá na salinha. E aí, eu tava radiante. E aí, eu, com o bilhetinho, tava quase amassando o bilhetinho. Aí, você quer contar do bilhetinho? Conta. Aí, eu peguei e abri o bilhetinho. E aí, era a letrinha dele, né? E como chama, qual é o número do salmo? Não, é o Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Com a glória do seu poder que age em nós. A professora Alexandre, boa prova. E aí eu li aquilo. Parecia que era Deus falando comigo. Eu li e falei, tipo assim, obrigada, papai do céu, o senhor me mandou um recadinho. Fechei meu bilhetinho, né? Coloquei na minha jaqueta, no meu terninho, aí fui chamada. E aí eu lembro que eu entrei, gente, eu parecia que eu ia fazer, sei lá, não sei, um show, porque eu entrei olhando, assim, como se tivesse todo mundo... Onde que eu tô? Fiz tudo pra chegar aqui e cheguei. Eu olhei, assim, eu entrei olhando a plateia, assim, a plateia, né? Eu olhei, assim, todo mundo, a minha tia, minha mãe sorrindo. Aí eu peguei e olhei cada membro da banca. Aliás, essa parte eu esqueci de contar, né? Quando saiu, que eu fui pro oral, eu não conhecia os ministros, né? Só de nome, né? Eu nunca tinha visto a foto deles, não sabia como eles eram fisicamente. Eu queria me ambientar com eles. Queria trazer eles para minha vida, como se eles fossem meus amigos. Eu queria estar familiarizada ali com eles. Então, eu imprimi a foto de cada um. Então, eu já conhecia eles, né? A fisionomia. Eu coloquei a foto de cada um, com o nome de cada um na minha bancada de estudo. Então, eu olhava para eles todos os dias até a minha prova oral. E aí, quando eu entrei e vi eles pessoalmente, eu não acreditei que eu estava vendo eles pessoalmente. Era tipo artista para mim, né? Os ministros. E aí, eu fui olhando cada um e eu fui sorrindo, assim. E foi muito engraçado, porque eles estavam sérios, assim, eles faziam um sorriso cordial, claro, cansados, né? Os ministros, nossa, foram muitos dias de prova. Sim. Então, eles sempre cordiais, simpáticos, né? Você via que eles estavam cansados, né? E aí, eles... sorriso cordial, só que eles foram mudando, porque eu tava, tipo... muito feliz. Eles foram sorrindo, assim, até um sorriso assim, nossa, essa menina tá muito feliz de estar aqui. E sentei, e a hora que eu sentei, eu lembro que eu fui continuando olhando, assim, cada um e agradecendo a Deus por eu estar ali. Falei assim, não importa, eu tô aqui, eu nunca mais quero esquecer esse momento. E aí eu comecei minha prova, fui eu mesma, eu fiquei tão à vontade, eu não lembrei disso na hora, porque passa muito rápido. Né? E muitos colegas também falavam assim, nossa, 1 hora falando. Gente, 1 hora falando não é nada. Quando olha, parece que passou 5 minutos. 5 minutos. A hora que acabou minha prova, eu até falei, nossa, será que eles terminaram antes? Porque, assim, é muito rápido que passa. Sim. Então, na hora eu não me dei conta. Depois, minha mãe e minha tia me contaram que 1 hora o ministro Cláudio Brandão me fez uma pergunta, né, sobre ação de cumprimento. E eu tava tão à vontade, né, falando, que eu fiz até aspas pros ministros. Eu falei assim, como se fosse uma execução. E fiz, assim, aspas. Olha que gostoso. Eu fui eu. Foi você. Eu fui eu, demonstrando tudo que eu sabia, todos aqueles anos de estudo, e deu certo. E deu certo. Saí da prova muito feliz.
Eu não sabia, assim, eu saí na prova assim, eu sabia que eu tinha conseguido responder. E deslizei em execução, com certeza, né? Quem não desliza em execução, né? Mas fui indo, retomando, mantendo ali. É um jogo, né? Toma uma Sim. porrada ali, mas a gente vai com gratidão e você tá ali para continuar respondendo. E vai. Sim. E busca na memória. E assim, isso da prova oral é muito gostoso, né? Que a gente... Esse negócio de ser robô, gente. Eles querem saber ali se você constrói um raciocínio jurídico na hora. Sim. Então, não é assim, não sei. Ai, não... Excelência, no momento eu não me recordo, mas ao que me consta, você vai construindo, é um Sim. bate-papo, o ministro devolve para você. É um bate-papo. O ministro devolve, ele quer ter esse diálogo. É gostoso a prova, Sim. na verdade, é gostoso. Com certeza. E aí, eu sabia então que eu tinha tido uma prova, foi uma prova gostosa, né? Mas você não consegue saber, eu sabia que, eu não sei, eu ficava feliz. Aí minha tia, deu certo para você. Deu certo. Aí eu lembro que eu liguei pro professor Alexandre e falei, olha, eu não sei, professor, mas tá todo mundo falando que eu fui muito bem, acho que deu certo. E assim foi. Amém. E deu certo. Deu muito certo. Caroline, foi muito bacana te ouvir. Eu acho que o pessoal que está acompanhando, com certeza deve ter achado incrível. A gente falou, acho que mais de 1 hora aqui nesse podcast. Eu também não vi passar, foi como se fosse uma prova oral. Uma prova oral. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por ter se colocado à disposição, né, do nosso curso, para a gente ouvir e compartilhar um pouco da sua história com aquele pessoal que está na caminhada, que está se dedicando. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Eu que agradeço. E olha só, pessoal, para mim também é um desafio estar aqui, né? O professor Alexandre sabe, eu não gosto de câmeras, eu sou um pouco tímida, não sou Mas você sempre se sai muito bem. Como é que chama? Digital influencer. Mas olha só, tô aqui porque tem que fazer, né? Foi incrível. Tá chegando a prova, quero passar um pouquinho de ajuda, se puder. Então você vê, a gente tem que se reinventar e se renovar. Sim, sempre. Muito obrigado, pessoal. Carol. Muito boa prova, que Deus abençoe todo mundo. Você que gostou do nosso vídeo com a Carol, compartilhe ele, ative o sininho aqui do nosso canal e curta, né? É isso aí. Até mais. Tchau, pessoal.